Hello there, Rod here. How you doing? Ok, galera, hoje a gente vai começar um quadro novo aqui no canal, onde eu vou entrevistar algumas pessoas que eu conheço que moram fora do Brasil. E a nossa primeira convidada, essa aqui, ó, deixa eu ver, eu não sei para que lado que ela tá agora. É... ela tem um canal do YouTube com o nome dela. Ela mora em Dublin, na Irlanda, bem ali. E é psicoterapeuta holística, ativista quântica e co-criadora de sonhos. É um monte de coisa. E eu sei também que ela andou trabalhando uma época aí como em intercâmbio. Ela vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, vamos receber hoje a Fernanda Fedrigo. Olá, Fernanda, tudo bem? Olá, Rocha, tudo bem? Tudo jóia? Obrigada, viu, pela essa apresentação. Estou muito feliz aqui de estar hoje fazendo esse vídeo com você e compartilhar as nossas experiências, né? Tanto profissionais como experiências de vida, o que é ter uma vida morando fora do Brasil, as experiências, os desafios. Eu tenho certeza que o nosso papo vai ser de muito valor para todo mundo que estiver aí assistindo nossos canais. Com Então, falar um certeza. pouquinho de mim. Eu sou Fernanda Fedrigo, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas há muitos anos já, e de um ano para cá, mais ou menos, estou me especializando aí em fazer a psicoterapia, em atendimento de pessoas para que elas melhorem a forma de energia, melhorem a forma de pensar, de enxergar as coisas através da possibilidade da física quântica, da lei da atração, entender um pouquinho mais da expansão da consciência, o quanto é importante, né, a gente entender nós mesmos, entender a nossa mente, entender as nossas dores, para que a gente possa evoluir, crescer e ajudar muitas outras pessoas com relação a isso, né? Quando a gente Uhum. auto se conhece, a gente consegue crescer e ajudar a nossa volta, o nosso universo, tudo que aquilo que a gente deseja criar para a nossa vida e efetivamente realizar. Então, esse eu acho que é o meu objetivo principal hoje, é o meu foco de Uhum. expansão de consciência. No meu canal eu falo bastante vídeo sobre isso, sobre como você melhorar o seu alto astral, você trazer energia para sua vida, trazer felicidade, trazer vibrações que vai te ajudar a crescer, a evoluir como ser humano. E é interessante a gente falar sobre isso porque também a gente se ajuda, mas ao mesmo tempo a gente está ajudando quem está ao nosso redor, né? Sim, sim, é o principal, né? Porque quando a gente, assim, pensa em auto se desenvolver, a gente vai vendo que aquilo vai melhorando a nossa vida, vai trazendo bem-estar, vai trazer qualidades, e falar, poxa vida, eu preciso também falar com outras pessoas sobre isso, eu preciso ajudar Uhum. outras pessoas. Quando a gente ajuda o próximo, a gente faz algo pensando em melhorar a vida de outra pessoa além da nossa, a gente realmente expande e cresce com isso. Então, esse é o meu objetivo. Primeiro, eu comecei comigo, né, meu autodesenvolvimento, a estudar Uhum. sobre física quântica, a estudar sobre a mente humana, sobre desenvolvimento humano. A minha formação também no Brasil é sobre isso, né? Então, eu já venho aí com uma bagagem muito interna, né? De Uhum. escritório, de trabalhar com pessoas sobre isso. E agora a minha missão, nesse tempo de um ano para cá, é expandir isso para a internet, atingir o máximo de pessoas possíveis para que isso cada vez mais, essa mensagem cada vez mais chegue a mais pessoas. Ai, que maravilha. E para quem não sabe, galera, eu e a Fernanda a gente faz parte de um grupo de mentoria, um grupo próximo nível, né, dos nossos queridíssimos coraçãozinho mentores, E é, Tiago Benevides e Maia Andrade. Foi lá que a gente se conheceu, na verdade, e vimos assim que temos, apesar de fazermos parte de negócios completamente diferentes, que algumas das coisas conseguem se encaixar, né? Como, por exemplo, o meu objetivo aqui do canal é sempre falar sobre inglês. Fernanda mora num país dominantemente de língua inglesa, né? uhum, E como é que foi assim? Vamos começar pelo básico, né? vamos. De onde que você é aqui do Brasil? Eu sou da região de São Paulo, Uhum. na cidade de Carapicuíba. Ok. Cresci praticamente lá desde pequenininha, né? Nasci, na verdade, na cidade de Bauru, interior de São Paulo, mas meus pais migraram para a cidade de Carapicuíba quando eu tinha aproximadamente 2 anos. Então, Uhum. cresci lá minha infância, adolescência, até o início da vida adulta lá. E
Quando eu estava no Brasil, estava naquele processo todo, né, de buscar uma qualificação, o que que eu vou fazer. E aí fui fazer faculdade de gestão de pessoas, me especializei depois com uma pós-graduação e fui trabalhar no ramo corporativo. Trabalhava ali no departamento de recrutamento e seleção, departamento pessoal, então eu lidava com pessoas o tempo todo, departamento de treinamento, o tempo todo gerindo pessoas, desenvolvimento. Só que ainda, mesmo eu chegando num patamar que estava bem legal, assim, eu já estava bem estabilizada na carreira, já estava trabalhando como analista na posição, só que ainda faltava alguma coisa ali para mim falar, não, acho que eu preciso dar o próximo passo, que era o inglês, porque sempre me barravam era o inglês. Sempre chegava nas questões de conseguir um trabalho diferente, uma posição maior, alguma coisa, me barrava o inglês. Então eu falei, preciso de... E eu sempre fugia do inglês, viu? Eu era aquela pessoa que, eu não gosto do inglês, né? Tentei fazer vários cursos, na verdade, no Brasil, mas sempre desistia, honestamente, porque não era uma coisa que estava... Uma coisa que eu fazia porque eu gostava. E aí eu falei, não, eu preciso dar um basta nisso de uma vez, entrar nessa imersão para conseguir realizar isso, porque curso no Brasil eu acho que não vai. Então eu comecei a pesquisar na época, né, com muito cuidado, o que eu queria fazer. Eu tinha uma amiga aqui que morava já na Irlanda, e ela falou para mim, olha, aqui é assim, assado, a cidade, como é que funciona, que eu vou falar para vocês um pouquinho também. E aí eu falei, olha, que legal. Comecei a pesquisar sobre o país, sobre a cultura. E foi aí onde eu falei, na época, quando eu vim, há 5 anos atrás, já estou aqui, desde 2015. Quando eu cheguei aqui, na época ainda tinha o visto de estudante, que você poderia estudar e trabalhar num período aí de 1 ano. Então, você trabalhava 20 horas semanais, né, como intercambista, e outras 20 horas era para estudar, ali, se dedicar. Enfim, um país que você consegue estudar e trabalhar era uma grande possibilidade, né, para fazer um intercâmbio para mim naquele momento. Porque você acabava fazendo algum dinheiro também, né, com isso. Porque isso ajuda muito intercambistas, porque quando você depende somente da renda que você traz para o país de comprovação, fica muito limitado, porque ou você fica com um custo muito curto, né, de estudo, normalmente 3 meses, ali 6 meses, para um período de 1 ano sem trabalhar é realmente mais difícil. Por isso que o país aqui na Irlanda, eles oferecem essa possibilidade do estudante conseguir um trabalho de meio período. É muito legal. E foi isso também que me atraiu a princípio, né? Falei, olha, vou ter uma experiência tanto com o idioma na escola, como uma experiência profissional, de ver o dia a dia, de como é que funciona os locais de trabalho, de como é que funciona uma contratação, de trabalhar com pessoas estrangeiras, né? E foi isso que me motivou na época. E aí foi isso que eu e meu marido fizemos, assim, a gente trabalhava na mesma empresa, na época, eu trabalhava no RH e ele trabalhava em outro departamento, de suporte, e aí a gente falou, vamos e vamos. Pegamos tudo que a gente tinha, vendemos alguns móveis, deixamos a nossa casa lá, e todo o dinheiro que a gente juntou, a gente se preparou para fazer um intercâmbio. E foi isso que a gente veio. Ele também não falava inglês, assim como você? Não, nenhum dos dois. Caramba! A gente tinha um inglês bem básico, assim. Básico a nível de escola, de saber palavrinhas, de saber cores, mas nada aquela coisa de realmente você conseguir manter um diálogo, uma conversa, nada super. Foi muito coragem, assim, honestamente Uau! falando, de largar tudo e falar, eu preciso disso, é isso que eu vou conseguir, né, para ir para esse próximo step, esse próximo degrau que a gente quer alcançar. Mas não foi só maravilhas, né? Óbvio. A gente chegou aqui, Não. teve muitos desafios. Logo na migração, né? Já falando um pouquinho de migração, quando a gente chegou aqui, todos a gente ia junto. A gente falava, vamos falar junto, porque coisa um ajuda o outro. A gente vai se ajudando no inglês. E aí fomos para a migração e já uma mulher já começou a questionar por que a gente estava casal. Porque a migração aqui em Dublin era bem rígida com relação a pessoas que venham com um tipo de visto e chega a hora, passa por uma outra intenção de querer ficar no Sim. país, né, e qualquer coisa do tipo. E eu e ele, mesmo vindo já com toda a documentação que a gente estava
com a escola já paga, com toda a documentação de moradia temporária que a gente ia ficar. E eles ainda questionam, né? Porque eles querem saber. Então, isso é muito normal. E faz parte também de uma análise de perfil também, né? Porque se você está dizendo uma coisa, mas a sua body language está dizendo outra, eles vão desconfiar e vão, enfim, investigar um pouco mais a fundo, né? Sim, sim. Então, o que eles perguntaram pra gente foi por que que a gente veio de casal, né? Se a gente tinha filhos, se a gente tinha Uhum, intenções de voltar para o Brasil, com o que que a gente trabalhava no Brasil, qual era a nossa área de atuação, quantas malas a gente trouxe, todos esses mínimos detalhes eles vê para a gente ter uma comparação de quanto tempo a gente iria ficar no país, de qual realmente as intenções. Eles sim. perguntaram de dinheiro, qual a nossa comprovação de dinheiro, viu os documentos que a gente tinha, perguntou se a gente tinha documento, dinheiro em espécie, né? E aí a gente teve que mostrar toda essa documentação. E Uhum, aí, após isso, demorou um processinho ali de uns 30 minutos, eu e ele, né, tentando se ajudar ali para responder as questões da imigração, mas deu certo e a gente conseguiu um visto provisório de 3 meses que eles dão, uhum, que até esse visto de 3 meses é para o tempo de você tirar sua documentação como estudante no país. Que daí é onde você vai passar para um outro departamento da imigração, que daí vai tirar o seu visto ali de 1 ano, que na época era 1 ano, né? Hoje em uhum. dia, desde 2016, se eu não me engano, é 8 meses de período Hum, de estudo. Então, você chega aqui como intercambista de 8 meses e aí você pode renovar por mais 2 vezes, que dá um total aí de 2 anos que você pode ficar como estudante de intercâmbio de inglês, de idioma, né? sim. Caso você queira continuar como estudante, você pode, mas aí tem que fazer uma faculdade, algum curso específico, não mais curso de idioma. Até porque, vamos ser franco, 2 anos morando e vivendo num país de língua inglesa, você consegue aprender muito bem o idioma. Você está Sim, imerso nele ali de 18 a 20 horas por dia. Vamos colocar assim, claro, tirando o tempo que você está dormindo, mas mesmo dormindo dá para aprender inglês, enfim. sim, é. E aí foi isso que a gente fez. A gente para mim, honestamente falando, Rod, foi um desafio os 4 primeiros meses, É porque eu mesmo? tive um choque cultural muito grande, né? É. Uns desafios, porque é um país. Quando a gente chegou aqui, a gente chegou no comecinho do outono, né? Final de agosto ali para início de setembro. Então já estava um inverno já que a gente já estava não acostumado com o Brasil e aí foi toda aquela adaptação, né? Adaptação com o clima, adaptação com o idioma, porque aí você vê que realmente tudo que você, por mais que eu tinha o inglês básico, até o inglês básico não funcionava nada aqui. Ninguém entendia nada que eu falava e eu tinha muita dificuldade de me expressar. Então, a gente realmente tem que vir com o psicológico preparado para saber que o intercâmbio é uma coisa maravilhosa, é um divisor de águas na nossa vida. A gente expande, a gente cresce, a gente evolui muito com isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que estar muito preparado que vai surgir desafios, vai surgir imprevistos, que a gente tem que estar forte ali e falar, olha, eu sei o que eu quero atingir esse objetivo, que vai surgir talvez desafios maiores do que eu espere, mas que se eu persistir, eu vou conseguir. Eu digo isso porque eu vi, né, ao longo do tempo que eu estou aqui, muito intercambistas chegar aqui, comprar um curso, se preparar para o intercâmbio, mas chega no Uhum. dia a dia, na prática, vê os desafios e acaba desistindo. Então, mesmo antes dos 8 meses acontecer, a pessoa ali nos seus 2, 3 meses retorna para o Brasil. E eu sei que eu passei isso na pele, né? Quando eu Uhum. cheguei aqui, meus 4 primeiros meses foi bem desafiadores, porque a gente tinha que arrumar um emprego, né? Eu e ele, na época, para conseguir se manter, porque o dinheiro que a gente traz do Brasil, que é a comprovação que eles pedem, né? Que é os 3.000 euros Uhum. de cada pessoa para se comprovar. Esse dinheiro vai muito rápido no início. Por quê? Porque você tem que pagar o aluguel, você tem que pagar um depósito aqui, que é o depósito que eles falam, você já Uhum. paga um adiantamento de um aluguel. Então, no primeiro mês que você entra numa casa, num quarto, você já tem que pagar 2 meses de aluguel. E esse depósito, no final, quando você deixar a casa, você recebe de volta, né? É só uma garantia que você não vai deixar nenhuma Uhum. conta pendente ou qualquer coisa do gênero.
mas você tem que pagar. E aí tem os custos ali da sua conta, né? Contas normais, a alimentação. Então foi realmente para nós assim, a gente precisava arrumar um emprego. E aí nessa hora foi bem desafiador. Por isso que eu falo para todo mundo hoje com a minha experiência que o ideal é você já vir se preparando com inglês no Brasil, desde o Brasil, porque faz toda Uhum. a diferença. A pessoa pode pensar, né? Nossa, eu vou para um país de língua estrangeira, eu vou estudar lá, eu vou me imersar, eu vou entrar em imersão lá com o idioma, então eu vou desenvolver muito rápido. Mas se você vem já com uma bagagem já preparada do Brasil, é muito mais rápido de você conseguir entrar no feeling, de você entender o que as pessoas estão falando, você só adapta, você não precisa reaprender, que é muito mais demorado e difícil, né? Uhum. Então, estudar inglês já no Brasil, pegar as aulas do Conrod, se preparar é o fundamental para chegar já num país e falar, olha, já tenho uma base, eu sei agora me comunicar, e eu vou agora já mais confiante para conseguir um trabalho, para conseguir alguma coisa para a gente se manter. E para mim foi um pouco desafiador nesse início, porque eu não tinha, né, vim realmente com o básico do Brasil. E Mas aquilo que você falou, assim, você vê, mesmo quem vem com uma base do Brasil, assim, eu falo por mim mesmo, assim, a gente chega sabendo inglês, mas precisa adaptar, como você falou, adaptar algumas coisas, a forma de ouvir, principalmente. Eles falam da forma própria deles, que não é exatamente aquilo que a gente aprende na escola, né? os sotaques, né? Sotaques, dialetos, isso, como no nosso idioma também tem, cada É, região tem uma forma de falar, um sotaque, uma maneira, aqui também tem, né? Então a gente tem que se adaptar a isso, porque na escola a gente não vai aprender isso. Na escola a gente aprende sobre verbos, sobre nomes, aquela coisa toda de falar, né? exato. Da forma correta, passado, presente, futuro, mas aqui você vai lidar com o dia a dia da pessoa, com a forma que ela se expressa, que ela fala realmente gírias, né? Para assim dizer, É, e a gente tem que aprender a ouvir isso, que a gente não ouve isso na escola, não aprende. não, e como eu costumo dizer algumas vezes em alguns vídeos meus, assim, o inglês é uma língua viva. Então, tem palavras, expressões, gírias que são criadas todos os dias em qualquer lugar do mundo. Então, qualquer lugar que você vai, tem uma expressão diferente, tem uma gíria diferente, que não dá para a gente saber tudo, mas a gente precisa se adaptar a elas, né? Isso, é, isso mesmo. E aí foi assim, então, no início. No início, eu vim com, assim, com a cabeça muito aberta para Uhum, que eu precisasse encontrar um trabalho, independente de qual fosse, né? Eu não vim com aquele pensamento fechado, que eu precisaria arrumar um trabalho da minha área ou qualquer coisa do gênero. Eu vim realmente para aberta para as possibilidades, né, o que viriam. uhum, Então, a princípio, eu consegui um trabalho de cuidar de crianças, mas era temporário, né? Alguns dias da semana eu ia lá, cuidava da criança da família. uhum, E depois disso, eu consegui um trabalho de limpeza, e aí consegui já ter um trabalho fixo, né? Não era mais temporário, era realmente um trabalho registrado uhum, pela lei aqui, pagava imposto e tudo mais, tinha os mesmos direitos assim, trabalhistas, né? uhum. E aí foi indo assim, estudando todos os dias, trabalhando, e foi evoluindo no inglês cada vez mais, subindo o nível. Isso tudo que eu tô falando foi um processo bem assim lento, não foi uma coisa assim de um mês para outro, 3 meses, né? Foi uma Sim. coisa assim de um ano, trabalhando, estudando, me dedicando, né? E eu acho que desafios no idioma você vai ter sempre. Até hoje, né? Acho que não tem ninguém que fale, eu domino 100%. Até hoje eu tenho ainda muitas dificuldades em algumas palavras, Uhum. até a forma de pronunciar ou de entender da forma que a pessoa fala. Mas isso é uma coisa que você vai diminuindo, né? Assim. No início é uma monstruosidade de informação que você não sabe e depois vai diminuindo, você vai se adaptando, vai vendo que você está entendendo, vai conseguindo se comunicar e aí as coisas vai fluindo. E o mais importante, eu acho que é a forma que você pensa, né? A sua cabeça, o seu mindset, porque você vem com aquela Isso. mentalidade que se você pensar positivo, eu vou conseguir me comunicar, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou me esforçar para aquilo, só depende de você. Uhum. Então vai acontecer, por mais que naquele momento você esteja não vendo a possibilidade ou tendo dificuldades, mas vai acontecer se você continuar acreditando em você, na sua positividade,
enfim, as coisas vão acontecer e fluir cada vez mais. E que entra um pouco no que você faz hoje, né? A questão da lei da atração, que dos pilares da lei da atração é você pensar positivo, né? Exatamente. Então, você tendo esse pensamento positivo aí nesse caminho, facilita muito mais para você poder absorver tudo que você precisa absorver, né? Exatamente. Foi o que me ajudou muito e foi o que eu pude ajudar muitas pessoas também dentro dessa área. Porque Uhum, como você também disse no começo do vídeo, eu trabalhei com intercâmbios aqui, né? Então, só para a gente finalizar um pouquinho dessa trajetória, eu fiquei uhum, com 2 anos como estudante aqui, fiz todo o período de tempo que eu pude como estudante. Então, eu fiz a primeira renovação, a primeira chegada com 8 meses e mais 2 renovações aqui na Irlanda. E depois de uhum, 2 anos, eu estava buscando os documentos da minha família, possibilidade de ter um passaporte europeu, porque na minha família eu sabia que eu tinha familiares, né, antecedentes italianos, mas a gente não tinha nada oficial, não sabia, né? Então eu fui uhum, atrás, documentação, como eu posso tirar, como eu posso fazer isso, porque a gente chegou numa fase, eu e meu esposo, a gente veio só para ficar um ano. A princípio a intenção era essa, e depois retornar ao Brasil para a gente uhum. continuar trabalhando e desenvolvendo, né? Só que a gente chegou aqui, a gente viu um universo paralelo, assim, no planeta, porque as possibilidades, o salário mínimo aqui, por exemplo, você consegue fazer e realizar muito mais coisas do que estando no Brasil, porque o poder de compra é muito maior, É, é muito mais alto. Né? Então, assim, mesmo produto, mesmo você falar, mas a moeda pode ser mais alta, mas mesmo convertendo algumas coisas não chega, porque a economia do país é diferente, né? sim, E aí a gente sim. começou a estudar sobre isso, ver possibilidades, a gente vê que no momento era melhor a gente continuar aqui, porque a gente conseguia conquistar muito mais coisas mais rápidas do que a gente talvez voltar para o Brasil neste momento. Uhum, E não que eu não volte para o Brasil, né? É uma coisa ainda que a gente talvez futuramente aconteça. Mas nesse momento a gente achou que era viável a gente continuar por aqui. Então aí eu fui atrás da documentação, né, do passaporte italiano, deu tudo certo. Eu fui até a Itália, fiz todo o meu trâmite lá. E depois, quando eu voltei, eu já trabalhava numa agência, né, de intercâmbios aqui, só que na parte da equipe da limpeza. uhum. E aí eu conheci a equipe da limpeza, depois eu passei para a recepção, como eu já tinha confiança no idioma, eu passei para atender a recepção. E depois, quando eu consegui, efetivamente consegui minha documentação, meu passaporte, aí eu tive a proposta de assumir a equipe como supervisora. E para mim foi assim, meu Deus, um desafio na época que eu pensei assim, por mais que eu tivesse experiência já no Brasil, que eu trabalhei com gestão de pessoas, gestão de equipes, treinamento, desenvolvimento, é diferente você assumir uma coisa em outro idioma, em outro país, Sim, é verdade. é uma carga muito de responsabilidade. Mas eu fui com medo mesmo, a gente tem que pensar, né? Tá com medo, vai com medo mesmo, porque é isso que vai fazer a gente crescer, é isso que a gente vai fazer a gente evoluir, né? O medo Uhum. faz muito parte da nossa vida, porque é essencial a gente sentir aquele frio na barriga e falar, não, é isso que vai me ajudar, então vamos lá. E às vezes E esse aí, frio na barriga é bom, né? é, a gente falou assim, nossa, olha o quanto a gente está se desafiando, né? Uhum, E foi isso, eu assumi essa equipe, então assim, lá eu trabalhava muito com vendas, então eu recebia uhum, os alunos, né, os intercambistas dessa agência, que é a gente direcionava para eles tirarem toda a documentação, aqui do país, de como é que faz para tirar documentação, para tirar informações da escola, onde é a escola, onde é a minha uhum, acomodação, como é que eu posso encontrar acomodação, como é que eu posso encontrar trabalho. Né? Então, todas uhum, essas informações iniciais a gente dava pro aluno, né, para o intercambistas, para ele conseguir entrar na rotina, conseguir uma casa, uma moradia, um primeiro trabalho, como é que faz um currículo. Então, tudo nisso a gente dava aquela orientação para eles na uhum. chegada. E que era essencial, porque quando a Sim, gente tem uma pessoa que fala nosso idioma em outro país, por mais que a gente vá com foco de aprender inglês, é essencial para a gente conseguir, né, se comunicar,
E por mais que as pessoas pensem assim, nossa, mas eu quero ter aquela imersão, quero só falar com estrangeiro, só ter o idioma, mas principalmente os primeiros meses ali, 1 ou 2 meses iniciais, é fundamental você fazer amizades com brasileiros, fazer Uhum, amizades com pessoas que veio com você para intercâmbio, fazer aquele network mesmo, uhum, para você conseguir ter um indica o outro depois que no trabalho, ou para arrumar uma acomodação, fazer a amizade para você depois conseguir viajar com alguém, né? Enfim, é bem bacana isso e a gente fazer essa interação com as pessoas, que era bem legal. e no caso, assim, você já dava orientação também de acordo com a tua própria experiência, né? Porque você viveu isso, então tinha Sim. vamos dizer assim, uma prova social um pouco mais forte, né? Para quem estava chegando em você ali. Porque assim, as pessoas quando vêm, normalmente não é só os desafios operacionais, porque isso é o desafio operacional. A gente vai lá, É. resolve, faz aquilo, assina ali, assina aqui, acabou. Não é só o desafio operacional, é o desafio emocional, que eu acho que é o principal, porque a pessoa está longe de casa, longe da família, Uhum, com o dinheiro talvez apertado na quantidade. Enfim, cada um tem uma peculiaridade, né? Cada um vem ali sim. com um tipo de desafio. Mas esse tratamento psicológico, que eu digo que foi fundamental, eu ajudei bastante pessoas nesse desenvolvimento, e eu Uhum, acho que é fundamental a gente ter, é que a gente vê mesmo que está tudo dentro da gente, porque muitas vezes quando as coisas começam a não dar certo, a gente começa a achar culpados para isso. Ah, ah, porque o sim. fulano me ajudou, ah, porque a empresa não é boa, ah, porque meu patrão não é bom, ah, porque meu namorado me largou, enfim. A gente começa a achar culpados. E só a gente tem que entender que não está no externo, não está fora. Tudo É. isso está acontecendo de uma certa forma comigo, para mim que entender que eu preciso mudar alguma coisa dentro de mim, que eu preciso Uhum, mudar o meu campo energético, preciso mudar a forma que eu estou olhando para a situação, né? Olhar de uma forma diferente, aprender alguma coisa com isso. Então, foi nisso tudo que teve também um trabalho que eu já vinha desenvolvendo ao longo de um bom tempo, trabalhando nesse local com os alunos em específicos do idioma, e eu falei, olha isso, eu vou ajudar muito mais pessoas, então, a ter esse feeling, né, esse olhar diferenciado, a falar, uhum, peraí, eu vou resolver isso, eu vou fazer acontecer, eu quero um intercâmbio, e não só um intercâmbio, como a gente pode falar, eu quero fazer uma Eurotrip, eu quero dar a volta ao mundo, eu quero conseguir comprar minha casa, eu quero conseguir a minha independência financeira. Então, uhum, isso gera muitas outras coisas que a gente. E lá na base, onde estão nossas crenças, as nossas limitações, como é que foi a nossa criação, como é que foi uhum, a nossa infância, tudo isso pode ser alguma coisa que está lá preso e que em uhum, algum momento de estresse alto, por exemplo, de um intercâmbio ou uma situação que a pessoa pode vir enfrentar, uhum. aflora ainda mais, Sim. né? Então é trabalhar esse lado assim emocional mesmo e entender quem eu sou eu, por que eu tô fazendo isso, qual é o objetivo que eu vou conseguir, né? Esses desafios que traz pra gente um intercâmbio também e o crescimento pessoal. Eu Sim. digo que a Fernanda, que era antes de 2015, era uma pessoa, e a Fernanda de hoje, 2020, é completamente outra pessoa, porque você Uhum, começa a ver o ser humano, né? Ver o ser humano como sim. realmente ele é, não vê a posição, não vê o cargo, não vê isso, o salário, o dinheiro. Você começa a ver o ser humano, a pessoa como ela é, coisas que Uhum, realmente eu não tinha esse olhar, sabe? E eu acho que o intercâmbio, você passar por certas situações, quebrar paradigmas, abaixar o ego, sabe? Estar aberto para você conhecer o novo. E eu acho que tudo isso é um crescimento que você leva com uma bagagem para uma vida, não só o sim. inglês. Eu vim para buscar o inglês aqui a princípio, mas eu volto, se um dia eu voltar, com a bagagem, o inglês é uma pontinha, né, do que eu vou levar, porque realmente a bagagem vai ser muito maior de outras coisas. O inglês, na verdade, ele foi, entre aspas, né, a desculpa que te fez conseguir tudo isso, né? Sim, sim, sim. E assim, é muito bonito de ver, porque normalmente quando uma pessoa vai buscar o inglês, né, ela vai, busca o inglês, mas ela, por mais que ela só queira o inglês mesmo, ela Uhum, volta de uma forma diferente, porque ela vai viajar, ela vai conhecer uma cultura diferente.
as pessoas aqui têm a cultura diferente, uma forma de lidar com situações que a gente lidar com uma forma diferente. Deixa eu puxar um pouquinho pro lado aqui para sair do sol. De lidar com situações da forma diferente. Aproveita que Então, tem sol hoje. é verdade. Então, tudo isso a gente vai aprender, sabe? Porque a gente, quando não sai do Brasil, a gente fica com com a nossa cultura, né? Muito limitada ali, achar que todo mundo pensa de uma mesma forma, de achar que todo Uhum, mundo é igual a nós. E quando a gente começa a conhecer uma outra forma, né? Que as pessoas levam a vida muito mais leve para algumas coisas, muito mais sérias para outras. A Irlanda me uhum. ensinou muito isso. E foi muito bom, porque é totalmente diferente o modo de pensar das pessoas. Não tem aqui, até a cidade funciona de uma forma diferente, assim, em quesito de segurança, qualidade de vida. Eles prezam muita qualidade de vida aqui, sabe? Ele não tem aquela coisa de que você tem que ser um colaborador de segunda a sexta-feira, das 8 às 6 da tarde, e, enfim, e não ser nada produtivo, mas está sendo pago para isso. De Sim, modo grosseiro falando, né? sim. Ainda muitas empresas têm essa metodologia, né, no Brasil. Uhum, uhum. Aqui, não vou dizer que todas não são. A minoria pode ser assim, mas a maioria é uma forma de prezar a qualidade de vida das pessoas, que ela tenha, se desenvolva. Então, eles têm muita essa coisa da cultura, sabe? Muito forte, desenvolvimento da Uhum. cultura da pessoa. É, a forma de se expressar deles, a forma da música, né? A Irlanda é conhecida muito pelas cervejas, pelos pubs e pela Sim, música. Eles têm sim. essa coisa, a cultura deles é muito bonita. A dança deles, que é a dança própria, é muito bonita, que é uma dança de sapateado, sabe? Uhum. Então, assim, é uma coisa realmente que a gente entra numa imersão fora, porque por mais que no Brasil também tenha cultura, desenvolvimento, é diferente. Eu acho que você tem um olhar diferente para outra tipo de cultura e modos de viver diferente. É, uma coisa que eu penso muito também, assim, enfim, a minha experiência é um pouquinho mais aí do ladinho, né, na Inglaterra, mas são, enfim, são países que eles têm uma cultura muito próxima e que foi desenvolvida quase que na mesma época. É, uma coisa que é importante, assim, quem está nos assistindo hoje saber, a gente está falando de países que são, se formaram muito antes do nosso, Exatamente. que tem uma cultura antiquíssima. Inglaterra e Irlanda, eles são formados antes de Cristo. Não como eles Sim, são hoje, mas assim, comunidades já existiam nessa época, já havia, assim, depois, por volta né? aí do século 8, 9, teve a invasão romana que começaram as cidades, se eu não me engano, Londres e York, e eu acho que Dublin, se não foi Dublin, é Cork, na Irlanda, que foram criadas nessa época. Sim, Então, existe uma cultura muito, muito, muito antiga e que é isso que prevalece até hoje. Tem muita coisa que a gente explora na Irlanda, na Inglaterra, na Irlanda do Norte, País de Gales, Escócia, que vem de épocas que Brasil só era uma terra que ninguém sabia onde ficava. exatamente. Exatamente. Aqui você vê assim a estrutura do país, ele é muito antigo mesmo. Sim, Onde você olha na cidade, você vê prédios de 200, 300 anos. É uma coisa, e é muito natural, porque onde você olha isso tem, é uma coisa que faz parte da cidade, a cidade ser velha, para assim dizer, né? De sim. prédios, estruturas. E é muita história, é muito vivo isso. Né? O Brasil ainda é muito novo, para se dizer, nesse É, quesito, perto da Europa e dos países mais antigos. Mas e essa imersão também nessa cultura de você conhecer e falar, nossa, eu tô num castelo aqui que é de 1000 anos atrás. É uma coisa que você fala, nossa, é uma coisa que uma experiência que você nunca vai ter no Brasil, nunca vai ter a possibilidade, pelo exato. menos por agora, né? É É. Eu tive a incrível. oportunidade de ver uma foto da avó da minha noiva, que mora na Inglaterra, que a casa que ela nasceu, a casa que ela nasceu é datada de 1500. Então, Nossa, e existe até hoje, a casa está lá até hoje, está em pé, tá? É habitável ainda. Claro, as pessoas restauram e mantêm, existe uma manutenção, um cuidado, mas a casa, ela é da época do descobrimento do Brasil.
Se a gente parar para Sim, pensar, é uma coisa muito louca isso. é verdade, né? E a gente para pensando, nossa, tô num lugar assim histórico, quantas coisas já aconteceu aqui, quanta história, quantas vidas, quantos sonhos. A gente começa realmente a ver que é muito mais possibilidades do que a gente pode imaginar, assim. Sim. E, e é muito bom isso, porque você também tem aqui a questão da cultura, né? A Irlanda em si é um país que você vê várias culturas diferentes aqui. Uhum. Vê várias pessoas de países diferentes, Ásia, Europa, até próprios europeus aqui mesmo, pessoas da América do Sul, América Latina. Então, tudo você encontra aqui. Então, eles são um povo assim de muito aberto, sabe? Uhum. Receptivos, que gostam de culturas diferentes. Tem festivais, tem feiras aqui de comidas típicas de cada região. É muito Uhum. comum você ver isso aqui. Cervejas de cada festivais de cerveja. Então é uma coisa que eles gostam muito de preservar, não só a cultura deles, que é muito boa, mas também de expandir, porque aqui tem muitos estrangeiros, muitas pessoas de outras nacionalidades que vêm aqui também Uhum. como nós, né, inicialmente para estudar, para aprender, para evoluir, para crescer profissionalmente, né? E é um país que ele Sim. realmente abre as portas para as possibilidades. Eu digo assim que a Irlanda, entre todos os países assim que eu pude ter a oportunidade de conhecer na Europa, ele é bem Uhum. receptivo, ele é aberto. E você seguindo ali as regras, né, conforme manda a imigração e o país, você consegue conseguir um trabalho bom, você, mesmo sendo estudante, consegue ter possibilidade de visto até de um trabalho, Uhum. consegue desenvolver bem o seu idioma, consegue fazer amizades com pessoas nativas com facilidade. Então é bem legal isso. Você falou que tem muito estrangeiro, né? Tem gente, enfim, do restante da Europa, América do Sul, enfim. Eu escutei de que tem muito brasileiro imigrando, muito brasileiro fazendo intercâmbio. É verdade isso? Eu acho que brasileiro aqui é mais na região de Dublin. Dublin você encontra muito brasileiro. Por Uhum. quê? Porque Dublin é a cidade onde tem a concentração maior de escolas, de universidades. Então você vê muita gente universitária aqui, muito estudante de língua inglesa e que Uhum. vem de outros países, principalmente do Brasil. Então, Dublin sim, você vê brasileiro com muita facilidade no supermercado, você escuta Uhum. alguém falando português, ou até trabalhando no supermercado, Uhum. qualquer lugar, farmácia, no centro da cidade, no transporte público, é muito comum. Mas saindo mais um pouquinho da região de Dublin, ali indo mais para o interior, para Cork, Limerick, enfim, outras cidades próximas já diminui um pouco, porque aí já são mais pessoas nativas, não tem tantas escolas, né? Não tem tanto fluxo. Dublin é Uhum. mais a concentração mesmo, por ser a capital, também está tudo concentralizado aqui, né? Uhum. Então é muito comum você ver bastante estudante brasileiro, sim. Uau. Me Mas lembra uma vez que eu fui assistir a Troca da Guarda no Palácio de Buckingham uhum, e eu escutei por volta aí, por baixo, falando bem por baixo, uns 8 idiomas diferentes e nenhum deles era inglês. sim, sim. Era É comum aqui também. facilmente. Eu escutei português, tinha português, portuguesa de Portugal lá, espanhol, tinha hebreu, tinha uma família israelense do meu lado, assim. Aquele pessoal com chapeuzinho diferente, aquele cabelinho diferente, tudo. Enfim. E eu acredito que Dublin, em alguns momentos, chega a ser dessa forma, né? Sim, com certeza. É muito comum você ver árabes aqui, você vê indianos, Uhum. paquistaneses, é muito comum você ver chineses, né, Sim. brasileiros também. Então tem essa mistura, mexicanos também, a gente trabalhava com muito mexicanos que vinham também para fazer intercâmbio, que a gente também recebia quando eu trabalhava diretamente com isso. Então é uma mistura muito grande e é bom isso, sabe? Porque você acaba se Uhum. envolvendo, você fala, gente, olha só, conheço, tenho amizade com pessoas de vários países, conheço outras culturas. Sim. E é muito bom essa energia de você falar, eu posso me comunicar, consigo fazer amizade. E cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu hábito, a sua cultura, a alimentação diferente, né? E isso Sim. acho que é muito bom. Então, quando a pessoa foca em vir para estudar inglês aqui em Dublin, na Irlanda,
tem que ter a consciência, assim, eu vou para estudar inglês, mas eu não vou só para ficar também envolvido com brasileiro. Eu tenho que por mais que tenha bastante brasileiros aqui, se a pessoa quiser, por exemplo, viver só com português aqui e falar o básico, a pessoa consegue, honestamente, porque ela vai viver com brasileiros na casa dela, vai viver com brasileiros, talvez trabalhar com brasileiros, dependendo do que for trabalhar. Sim. E só com ficar naquele ciclo ali, só da escola, casa, né? A pessoa acaba desperdiçando um pouco esse contato. Então, aqui tem que ter a mentalidade de falar, opa, não, preciso me dedicar a certo período para a escola, a certo período conseguir um trabalho que me envolva mais no inglês, que eu consiga me comunicar, para ter realmente essa imersão. Porque por conta de ter bastante brasileiros aqui, é realmente muito fácil se deixar levar em algum momento e só ficar no idioma português. É uma coisa que eu como professor de inglês, né, eu já falei muito quando alunos vinham para, eu quero fazer intercâmbio, eu quero ir para os Estados Unidos, para a Irlanda, para a Nova Zelândia, para a Inglaterra, enfim. Eu falava assim, olha só, tenha o teu networking, tenha as pessoas que você consegue esse porto seguro, mas não se prenda única e exclusivamente à sua língua mãe, porque eventualmente você não vai conseguir se virar com ela. Há lugares, claro, Estados Unidos se fala assim, tem essa máxima de que na Flórida não se fala inglês. Não é exatamente isso, né? Existem lugares que você só se fala inglês, mas outros que se fala muito mais espanhol, até por conta do Caribe ali do lado. Mas foi exatamente isso que você falou. Não fique preso apenas ao brasileiro, aos brasileiros. Eu sei que é mais fácil, eu sei que é mais cômodo, né? Que para nós é mais tranquilo. Já tô falando a língua que eu domino. Você foi lá para fora para fazer um intercâmbio. Se joga no intercâmbio, né? Se permite Exatamente. errar. Aquela mentalidade, né? Já me desafiei tanto, já saí do Brasil, já tô em outro país, em outra cultura, já tô me desafiando, né? Então eu vou dar mais esse passo de me arriscar, mesmo se aconteceu muito comigo de falar errado, de a pessoa me corrigir, de sentir vergonha, mas é natural isso, é um processo de aprendizagem. E se a Sim. gente achar que a gente vai chegar aqui com inglês perfeito, se comunicando, não, a gente precisa passar pelos altos e baixos, para assim dizer, para a gente realmente conseguir aprender, falar, não, olha, me corrigiu, não é assim, aprendi assado. Aí você fala de uma forma errada, depois você pensa, nossa, poderia ter falado diferente, assim, assim. Isso é normal, isso vai acontecer com todo mundo. Mas é só você realmente se desafiando, né, e se colocando à exposição para você conseguir aprender. Porque quando você erra, você aprende muito mais, eu acho. Porque daí Exato. você fala assim, olha, aí você decora, você não esquece mais, e da próxima vez você já vai agir da forma correta. É Então, como você falou agora há pouco, é como eu enfrento isso, é como eu vejo isso. Se eu ver o erro como uma coisa negativa, uma coisa que, você está errado e isso aí, você é um loser, isso me leva para um lado. Mas se eu ver, não, eu errei, peraí, o que que eu errei? Foi isso, tá, então não posso cometer esse erro de novo. Não vou cometer esse erro de novo, aprendi alguma coisa. Então na próxima vez você não erra mais. é tudo a forma que a gente enfrenta, como a gente enxerga a posição, né? O Isso. problema, por assim dizer. Eu tenho um problema que hoje eu não consigo me comunicar bem, não consigo me expressar. Como é que eu vou ver isso? Eu vou me lamentar, eu vou achar que realmente eu sou burro e nunca aprendo? Ou eu tô vendo ali porque eu preciso ajustar isso, preciso melhorar isso, preciso ser mais positivo, que vai acontecer, eu tenho que dar tempo ao tempo, sabe? É tudo da forma que você enxerga a situação que você está passando, é a forma que Uhum. você vai lidar com isso. E É. aí você tem sendo mais positivo, que vai acontecer, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua fase, né? E você vai entendendo isso e vai acontecer de uma forma tão natural que daqui a pouco você vai ver que você está falando inglês, você fala, nossa, eu tô conversando com um nativo, tô falando no telefone, que é uma É. que você não vê ali a expressão da pessoa, você não consegue se comunicar, né? É só com Uhum. a voz mesmo, então você começa a falar, olha, tô conseguindo. E aí é a hora que você tem que vou para um próximo desafio agora. Então, já acho que esse aqui eu dominei. E é isso que eu tô fazendo. Tô lá, eu segui para uma trajetória de um certo período, que eu falei, olha, eu acho que eu já consegui o objetivo aqui.
E eu vou expandir isso agora para muito mais outras pessoas do que eu Sim. consegui ajudar, porque eu vou para a internet, eu vou ajudar outras pessoas de uma forma de pensar realmente positivo, independente da área que seja, se é espiritualidade, se é expansão de consciência, filosofia, inglês, do que a pessoa quer hoje, o que ela deseja almejar na vida Uhum. dela. E com a mudança da mentalidade dela, com a mudança da positividade dela, da forma que ela enxerga as coisas, é a forma com que a vibração que ela emana, ela vai receber de volta. O Sim, eletromagnetismo, né? A gente se torna um imã realmente para aquilo que a gente deseja atrair, conforme a sim. gente seja essa energia. E a lei do retorno também, né? Você recebe aquilo que você dá. Exatamente, exatamente. As leis universais estão aí que servem para isso, para dizer como é que a gente rege as coisas que a gente deseja, né? Tudo que aquilo que Isso. eu dou, como que eu quero que o outro me veja, como que eu quero que as coisas aconteçam, é da forma que eu vou Uhum. agir. Eu agir honestamente comigo, se eu agir certo, nos caminhos corretos, que eu acho que eu gostaria que as pessoas agissem comigo, é a forma que eu vou receber, a mesma maneira. Então, Exato. tudo foi uma questão assim de quando a gente muitas vezes está passando por uma situação, a gente não consegue ter isso, esse feeling de achar que, mas espera aí, para, pensa, reflete, sabe? Segura o tchan ali, respira fundo e vê que tudo ali começa dentro de você. Então, por que está me ocasionando essa angústia? Por que eu estou tendo certas dificuldades com o idioma, talvez? Uhum. Eu não estou conseguindo desse trabalho da forma que eu gostaria. Então, é tudo em ver aonde estão os seus bloqueios internamente, aonde você pode ali melhorar com você mesmo, evoluir o seu psicológico, melhorar a sua comunicação de se expressar com o mundo, que daí as coisas vão começar a mudar para aquilo, o caminho que você deseja. É isso aí. Então, isso já vamos fazer já o link com o teu canal, né? A gente falou um pouco da Fernanda Pessoa, Fernanda, a trajetória da Fernanda até agora, e você tem um canal com o teu nome, Isso, né? ele se chama Fernanda Fedrigo, canal do Uhum. YouTube. Isso. Esse canal. Ai, desculpa, pode falar. Não, a minha pergunta era como que ele começou, qual foi assim o insight que você teve para sair desse momento que você estava na fazendo intercâmbio, ajudando a galera com intercâmbio, tudo para virar youtuber, por assim dizer. Uhum, sim. Como é que foi? Eu já, como eu comentei, eu já trabalhava com isso, com essa gestão de pessoas, né? E eu já Uhum, sentia que naquele momento que eu estava, mais ou menos ali de uns 9 meses atrás, há um ano atrás, eu já sentia que eu estava numa fase que eu já estava estabilizada, ali onde eu estava trabalhando, e eu precisava de novos desafios. Eu precisava uhum, realmente aquilo que eu falasse. Se atingiu um degrau, vamos para o outro. Atingiu outro, vamos para o outro. A gente ficar parado, a gente não surja, não gira energia, não faz as coisas acontecer. Então foi essa maior a minha motivação. Eu falei, eu acho que eu já atingi esse degrau onde eu estou e hoje eu uhum, preciso atingir muito mais outras pessoas, esse modo de pensar, esse modo de agir. Acha que muitas outras pessoas podem sim conseguir o seu intercâmbio, podem sim conseguir o dinheiro, podem sim conseguir trabalhar na área que quer, podem sim aprender um outro idioma, enfim, as pessoas acham muito limitado, porque assim, a minha criação, por exemplo, eu não tenho uma família rica, eu sou a primeira pessoa da minha família a morar fora de um país, por exemplo, de fazer um uhum, intercâmbio. Eu fui a primeira pessoa da minha família a fazer isso. Eu fui a primeira pessoa da minha família, da minha casa, a conseguir uma formação universitária. Então, a minha família, ela é de origem muito humilde. E mesmo assim, eu é, consegui fazer um intercâmbio, consegui tirar minha documentação. Eu morei fora aqui na Irlanda, eu morei em 2 outros países também por um curto período, que uhum. foi na Itália e foi em Malta. Eu morei nesses 2 países e tudo sozinha, assim. Eu fui aos 2 países sozinha, me desafiei, viajei, peguei a mala, fui em Malta e eu fui a trabalho, fiquei lá trabalhando por 4 meses e sozinha e falei, vou e vou enfrentar esse desafio. E foi maravilhoso, porque eu aprendi uma bagagem tremenda lá. Uhum. Na Itália, eu fui para tirar a documentação do meu passaporte, mas foi aquela experiência de conhecer outro país, de viver isso. Foi muito bom. E foi tudo sozinha, Uhum. porque eu fui ali. Então, se eu tenho alguma coisa muito boa que eu consiga fazer comigo, eu vou ajudar muito outras pessoas também a Uhum. com isso.
Então foi aí onde surgiu o canal. De eu falar, eu vou fazer os vídeos sobre lei da atração, sobre mecânica quântica, sobre lei da vibração, porque é as coisas que eu pratico em mim e que me ajudam Sim. e que agora eu quero expandir para muito mais outras pessoas. Ah, que ótimo. Que então, essa é a tua intenção com ele, né? Vamos dizer assim, numa forma positiva, disseminar tudo isso que você mesma já fez e faz Isso, até hoje, né? que são exercícios vibracionais, são modos de Uhum, pensar sobre conhecer mais sobre a mecânica quântica, a física quântica, né? Que uhum, é como tudo funciona, como a vibração que eu envio para o mundo é o que eu vou receber de volta. Fala sobre as sim. leis universais, fala sobre mudança de mindset, fala sobre quebrar crenças limitantes. Então, Uhum, tudo isso, de uma forma geral, eu lido no canal para falar um pouquinho de que tudo depende de nós, né? Nós já uhum, somos um universo, né? E aí, conforme a gente vai se comunicar com o mundo, é a forma que o mundo vai se comunicar com a gente. Se a gente quer prosperidade, a gente tem que ser próspero. Se a gente quer conseguir sucesso profissional, a gente já tem que ser essa pessoa próspera dentro da gente. Se a gente quer conseguir sim. um relacionamento, eu já tenho que ter esse relacionamento comigo mesma primeiro, para mim conseguir com outra pessoa. Então, esse modo de você pensar e agir para Uhum, que você transmita e muda para fora aquilo que você tem aqui dentro, no coração. massa. E como é que você vê o teu canal? Como é que você vê a Fernanda daqui, sei lá, 10 anos? Olha, eu imagino que seja assim um crescimento, Uhum, desejo que já esteja num patamar. Eu quero muito escrever um livro, né? Então, uhum, os próximos anos aí eu me pretendo dedicar mais para escrever um livro, para passar sobre tudo que eu aprendi, as técnicas, como é que eu faço até hoje, como é que é o modo de pensar, tudo que depende de nós. Então, meu projeto é daqui a 10 anos escrever, tá com meu livro já disponível, já uhum. tá palestrando Brasil ou mundo afora aí, com certeza, Maravilha. sobre o que eu quero ensinar e as práticas e mudanças de mindset. E com um Uhum, canal próspero, né, com usufruindo das coisas boas que nosso planeta tem para nos oferecer. massa. Aí quando lançar o livro, já volta aqui para contar pra gente. Com Isso, com certeza, certeza, com certeza a galera vai querer saber. com certeza, vamos sim. E para a gente encerrar hoje, que mensagem você poderia deixar para aquela pessoa que está nos assistindo e ela tem o desejo de ser uma pessoa bem-sucedida? Assim como você já é, assim como eu estou me tornando, estou no caminho, mas é aquela pessoa que quer se tornar uma pessoa bem-sucedida. Que mensagem você pode deixar para ela? Eu acho que não desistir, porque por mais que a gente tenha desafios, a gente entra muito naquela coisa da comparação, né? Isso acontece Uhum, com todo mundo, acontece comigo também, acontece com todos nós. Mas é não desistir, achar que cada um tem o seu momento, cada um tem a sua fase para uhum, realizar coisas, não desistir. Então, se você está buscando hoje aprender o inglês, aprender o idioma para você ir para um outro país, quer morar fora, quer ter uma experiência, quer viajar, ou você quer realmente só conseguir um trabalho melhor, porque está cansado da sua rotina, ou você quer conseguir um relacionamento, enfim, é você buscar isso, a sua evolução, o seu autoconhecimento, se autoconhecer. E se hoje alguma coisa te bloqueia, por que tem esse bloqueio aqui? O que aconteceu comigo no passado? Por que eu sinto tanto medo de coisas novas? Por que eu não me desafio? Por que eu tenho essa certa dificuldade de aprender o idioma? Aconteceu alguma coisa que eu passei, alguma situação na escola, talvez constrangedora, que eu fiquei com vergonha de falar em público, ou com vergonha de me expressar? É tudo entender que depende da gente para mudar, né? Se conhecer. E a mensagem que eu deixo é não desista. Se você tem essa vontade, persiste, pode dar errado, mas vai acontecer a hora certa, vai dar certo. É só você buscar com todo o seu coração e ser o melhor que você puder, que vai com certeza a lei do retorno voltar para você. é isso aí, hashtag não desista, É, né? isso aí. Bom, Fernanda, obrigado, obrigado, gratidão, gratidão, gratidão por ter aceito o convite, por ter dado essa aula pra gente. Eu aprendi bastante coisa, acredite. E, Que bom, muito feliz. enfim, vamos ficando por aqui, né? Se você gostou, já
deixa aquele like no vídeo que ajuda o canal a crescer. Visita lá o canal, peraí, desse lado. Visita lá o canal da Fernanda, vou deixar o link aqui na descrição, tá? Que tem muita coisa boa para lá. Novamente, Fernanda, obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu? Tamo junto. Tchau, tchau. Rod, muito obrigada, gratidão também a todos. Eu vou disponibilizar também o vídeo no canal, então eu vou deixar o link também do canal do Rod para vocês seguirem. Ele é um professor de inglês ótimo. Vocês que estão buscando hoje melhorar o idioma de vocês, ele tem várias dicas maravilhosas. Eu sou uma seguidora e adoro suas dicas de verdade, adoro seus Que vídeos. bom. Muito obrigada também e feliz pro nosso bate-papo, nossa entrega, que eu acho que foi muito legal para as pessoas que estão nos assistindo. E espero aí que dê tudo certo. Se vocês gostarem, deixe um comentário aqui também. Querem uma outra participação, querem outro vídeo, outro tema, que a gente traga alguma coisa mais específica, ou da Irlanda, ou do idioma, pode contar comigo também, estou à disposição. É isso aí. Dependendo, a Fernanda volta para mais um vídeo, né? Obrigada, Rod. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Parabéns! Parabéns por ter tomado a decisão de ver esse vídeo até o final. Eu estou muito feliz que a gente chegou junto até o final desse vídeo. Agora, você precisa continuar os teus estudos. Para isso, eu vou deixar um vídeo aqui e um outro aqui. Escolhe um e continua assistindo. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.